Salve família Palmeiras! E vamos para os destaques de hoje do nosso Verdão. Roberto Pereira no Palmeiras, vou te contar. Notícia quente direto da Argentina sobre destaque do Boca Juniors. Crias da academia e muito mais. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo de hoje. E vamos começar com notícia boa, porque nessa quarta-feira tivemos mais vitória das crias da academia. A equipe Sub-17 do Verdão enfrentou o Bahia pela penúltima rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro. E mesmo com uma disputa muito acirrada com os donos de casa, o Palmeiras conseguiu a vitória em um jogaço, 4-3. Os gols do Palmeiras foram marcados pelas crias, Kidani, Juan 2 vezes e Luiziano. Com a vitória, o Verdão continua na segunda colocação do grupo B com 21 pontos, com 23 gols marcados e 12 sofridos. Agora o próximo desafio das crias vai ser pelo Campeonato Paulista no sábado, dia 9, às 11 horas, contra o I9. Então parabéns para as crias aí pela vitória e boa sorte nos próximos confrontos. E aproveitando que estamos falando sobre a base do Verdão, nessa quinta-feira temos decisão importantíssima pelo Brasileirão. O Palmeiras Sub-20 vai enfrentar o Flamengo às 11 horas em Volta Redonda, na grande final do Campeonato Brasileiro Sub-20. A final vai ser disputada em jogo único e o elenco do Verdão vai poder contar com um grande reforço. Mesmo já integrado ao elenco profissional e perto do limite de idade para atuar na categoria, o atacante Kevin vai disputar essa decisão importantíssima pelo elenco Sub-20 no seu último ano da categoria. Kevin é o artilheiro do Palmeiras no Brasileirão Sub-20, ao lado do Daniel, com 5 gols marcados. Então é claro que a joia não poderia ficar de fora dessa decisão, né? Inclusive, o Kevin foi um dos destaques na goleada contra o Corinthians na última fase. E outra coisa que ajuda o Kevin a participar desse jogo é que os jogos do elenco profissional também estão pausados por causa da data FIFA. Então o Kevin não vai desfalcar o nosso time principal. E mesmo se fosse, né, torcedor, ele ainda é bem pouco utilizado por lá, então a gente tem que ir com tudo mesmo pra cima do cheirinho. E essa partida vai ser transmitida pelo Sport TV. Então, torcedor, se você for ficar em casa nesse feriado, vamos aproveitar e acompanhar as crias da academia e torcer para os garotos saírem com a vitória, levantarem mais um troféu e deixar os caras no cheirinho, não é mesmo? E aproveita, já deixa seu placar aí pro jogo e me fala, você acha que o Verdão vence ou não? E nessa terça-feira, o Palmeiras divulgou o balancete financeiro do mês de julho de 2023. E além de uma receita final de 102,29 milhões de reais, os números comprovaram um superávit de 28,9 milhões. E essa bolada toda é devido à venda de 50% dos direitos do atacante Giovani e também pela meta de gols atingida pelo Endrick. Ótimos números, hein, torcedor? E a título de comparação, os valores são 17 milhões a mais do que o orçado no início da temporada. E com essa grana toda, vamos falar sério, hein, torcedor? Dá e sobra para a diretoria trazer algum bom reforço. E sobre isso, temos notícias sobre reforços no fim do vídeo. Então fica por aí, porque tem muita coisa que saiu agora. Mudando de assunto, como eu acabei de falar, os jogos do Brasileirão vão ficar pausados por causa da data FIFA. E o Palmeiras vai ter uma folguinha de alguns dias e depois vai aproveitar para intensificar os treinos, visando principalmente a disputa importantíssima contra o Boca Juniors pela Libertadores no dia 28 de setembro. E sobre esse jogo, chegou uma notícia quente lá da Argentina que pode ser vista como uma grande vantagem nas partidas. Apesar de que eu não gosto muito de comemorar essas coisas. Mas antes da gente contar essa notícia, eu queria saber se você já deixou seu like e se inscreveu aqui no canal. Se ainda não, aproveita agora essa pausinha e faz a sua boa ação do dia. Ajuda um palmeirense e se inscreve, ativa o sininho e também deixa o seu like. Não custa nada pra você e ajuda muito o canal a continuar fazendo vídeos todos os dias. Então capricha aí no like, na inscrição e no sininho e já aproveita também e compartilha esse vídeo com algum amigo palmeirense pra gente aumentar ainda mais essa comunidade incrível. E agora vamos à informação. De acordo com o jornal Diário Olé, o meio-campista Cristian Medina, um dos destaques do elenco do Boca Juniors, sofreu uma lesão muscular e, embora os exames médicos ainda não foram confirmados, a tendência é de que o jogador fique de 20 a 30 dias afastado dos gramados. Com essa lesão, o meia foi dispensado da seleção argentina Sub-23 e provavelmente não vai ter condições de jogar a partida de ida em La Bombonera. E se confirmar o diagnóstico, o jogador ainda vai ser dúvida para o jogo de volta no Allianz Parque.
E uma lesão nunca é uma boa notícia, né? Mas como já vamos ter o grande desfalque do Dudu, talvez isso aí dê uma equilibrada, né? E de novo, eu não gosto de comemorar essas coisas, mas é notícia e eu tô te trazendo aqui. Mas e você, torcedor? O que acha disso? Também acha chato comemorar uma lesão? E agora, a parte boa do vídeo, vamos falar de reforços, que tem um craque argentino que pode ser contratado pelo Palmeiras. Como eu disse no último vídeo, o Verdão está em negociação para a contratação do meia Roberto Pereira, ex-Udinese da Itália. E o jornalista André Hernan divulgou notícias importantes sobre esse possível reforço, e eu vou deixar um trechinho das falas do jornalista aqui para você. O que tem assim é um interesse do Palmeiras, e até me arrisco a dizer para vocês que um jogador de 32 anos, já experiente e tudo mais, foge um pouco do perfil de contratações do Palmeiras, tá? O Palmeiras normalmente aposta em jogadores mais jovens, jogadores como Merentiel, como Flaco Lopes, como o próprio Arthur, né, como o próprio Richard Rios, as últimas contratações que o Palmeiras fez. Só que o que me disseram foi: por que Roberto Pereira? Porque o Roberto Pereira é um jogador que pode fazer as funções do Dudu, pelo lado do campo, por dentro, é um jogador experiente, é um jogador pronto, é um jogador que você dá a camiseta do Palmeiras, o cara vai vestir e não vai precisar de tempo de adaptação. É uma questão de adaptação ao país, ao futebol e um pouco à língua, mas um jogador que ficou 12 anos na Europa, Itália e Inglaterra, não vai sentir tanto adaptação no futebol brasileiro. Então é um jogador pronto, é um jogador experiente, então por isso o Palmeiras foge um pouco do perfil de contratações e vai atrás do Roberto Pereira, mas é algo que ainda a gente não pode cravar que vai acontecer ou que tem tudo para acontecer. É ainda uma formalização do interesse. Legal, né, torcedor? O jogador tem uma boa bagagem europeia, tá há 12 anos por lá e só em ligas grandes, Inglaterra e Itália. E como o André Hernan falou, ele chega, coloca a camisa e não vai sentir o peso, é só pegar e jogar. Então o Palmeiras precisa de um jogador assim, na minha opinião. Já o jornalista PVC trouxe informações também sobre 2024. Dois aspectos. Um é que o Palmeiras pensa para a temporada 24 em contratações certeiras. Mais contratações certeiras. Não para contratar como contratou o Merentiel, por exemplo. Né? O cara que chega e joga, né, PVC? Que chegue e jogue. Tá. Não é muito fácil você ter essa segurança, mas é esse o ponto que o Palmeiras pretende. Fazer 3, 4 contratações de primeiro nível para reforçar o elenco. E tá claro que o Palmeiras precisa reforçar seu banco de reservas. Então, o Pereira pode se adaptar a esse perfil de jogador para 2024. Também porque o Dudu não começa 2024 jogando, né? A lesão dele deve durar 8 meses, com otimismo, talvez 10 meses sem jogar. O outro ponto é esse da urgência que o Hernan tocou. É possível inscrevê-lo, porque ele não está com contrato com o Udinese, ele está livre, então é possível inscrevê-lo antes da semifinal da Libertadores. E para jogar grande parte do segundo turno ainda. E eu concordo totalmente com a diretoria, temos que contratar alguns jogadores prontos que cheguem e joguem. Já temos muitas promessas e a gente precisa de alguns poucos medalhões. E Roberto Pereira, na minha opinião, seria uma ótima contratação. E torcedor, eu tava animado até essa parte do vídeo, mas agora acaba de sair uma notícia que a gente temia bastante. O famoso valores assustam. E eu não tô brincando, torcedor. Segundo o site Gol, o Palmeiras ainda tenta baixar a pedida do jogador, que foi considerada um pouco alta pela diretoria. Torcedor, eu tava bem animado antes dessa notícia, mas agora eu confesso que tô um pouco com medo. Pra mim, o Palmeiras poderia mesmo fazer um esforcinho, porque o Dudu, como o PVC falou, pode ficar de 6 a 10 meses fora. Então, é muito tempo e o elenco precisa ser qualificado. E seria o melhor dos mundos a gente contratar alguém visando 2024 e já poder usá-lo agora, na verdade. É um jogador pronto que chega e joga. Mas até antes dessa notícia tinham muitas fontes falando que as partes estavam próximas de um acerto. E por enquanto foi só o Gol que falou o contrário. Inclusive, esse jornalista argentino aqui, que cobre bastante o mercado sul-americano, e também outras fontes, garantiram que as partes estavam se aproximando de um acordo. E torcedor, isso aqui eu gravei depois da edição, porque eu vi uma notícia que pode te animar bastante e me animou também, por isso que eu tô trazendo ela pra você.
Segundo informações do nosso palestra, o Palmeiras está aguardando uma resposta do jogador que está muito inclinado a jogar pelo clube para dar uma sequência à negociação. E segundo a fonte, o salário não vai ser um empecilho nas tratativas, e a ideia do Alviverde é assinar um contrato de 2 anos com possibilidade de extensão por mais um. Então, o jogador argentino está muito próximo de chegar no Palmeiras. Mas vamos aguardar que no máximo até sexta-feira vai sair a definição disso. E se você curtiu esse vídeo, já sabe, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, para você ficar por dentro de tudo que rola no Palmeiras, todas as notícias do dia, em um só canal. Um grande abraço, até a próxima e avante palestra!